Vamos só relembrar o que a gente acabou de cantar. O meu barco não é bom, de pescar não tenho dom, e me dizem que não devo continuar, mas Jesus me quis mandar, e por isso eu vou pescar, até que Ele se apraze em me chamar. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus. Abra comigo Êxodo capítulo 4 e entendermos nessa manhã, né, que o Senhor quer nos fazer uma pergunta. A mesma pergunta que Ele fez a Moisés, Ele também nos faz. E guarda essa estrofe do barco, que depois a gente vai conversar sobre isso. A palavra de Deus nos diz, vou só colocar o óculos, chegou a idade. Moisés respondeu, Êxodo capítulo 4, Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés, que é isso que você tem na mão? Ele respondeu, um bordão. Então lhe disse, jogue-o no chão. Ele jogou no chão e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse, isso é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Amém? Irmãos, a pergunta que Deus nos fará nessa manhã e será o tema da nossa meditação é justamente o que Deus perguntou para Moisés. O que é que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos? Muitas vezes, irmãos, durante a nossa caminhada de fé, nós não valorizamos o que nós temos na mão. Senhor, é um cajado. É só um cajado. Bordão é cajado. É um cajado. Nós sabemos a história de Moisés, príncipe no Egito, filho da filha de Faraó. Acontece todo aquele incidente com Moisés, Moisés foge e ele está há 40 anos apacentando as ovelhas do seu sogro. E pode parecer tão pouco, mas Deus transforma aquele cajado num símbolo de autoridade, porque não estava no pouco, ali naquele pedaço de madeira, mas no que Deus poderia fazer com ele. Consegue entender? Achamos que temos pouco e não oferecemos o pouco ao Senhor. Essa é a diferença. Nós temos que oferecer o pouco que nós temos a serviço do Senhor. Esperamos grandes coisas, esperamos acontecimentos extraordinários e não olhamos para o que podemos oferecer. Pensamos que para servirmos com as nossas ações, irmãos, na obra de Deus, precisamos de algo grandioso nas mãos. E hoje, com essa cultura toda das mídias sociais, isso foi ampliado, sabe? Está virando cultura. Eu preciso ser grande, eu preciso ser enorme, eu preciso ter X número de seguidores, as meninas aqui do marketing sabem disso, para que alguém me ouça, para que eu seja alguma coisa, para que eu seja validado pelo céu, que eu sou alguma coisa, que eu estou fazendo algo para Deus. Mas quando a gente entende, irmãos, a palavra de Deus e vê alguns exemplos, como a gente vai ver nessa manhã, não só o de Moisés, o que você tem nas mãos? É só o que Deus precisa saber. E se você está disposto a entregar a mim o que você tem nas mãos, para que eu faça a diferença na sua vida e na vida do próximo. Normalmente a gente acha que Deus não irá usar-nos porque quase sempre a gente tem muito pouco a oferecer. E meditando sobre esse tema, meditando, né, nessa passagem e guardando ali, anotando algumas coisas, Deus me fez lembrar. A maioria de nós aqui hoje somos jovens. A maioria do nosso auditório aqui, dos funcionários da ETAD, são jovens. E como jovem você olha e fala, mas eu tenho o que para oferecer a Deus? Irmãos, como vocês têm coisa para oferecer a Deus? Vocês não têm obrigação de fazer comida, vocês não têm obrigação de cuidar do marido, vocês não têm obrigação de cuidar da casa. Por isso que Paulo disse, e a gente não entende, vocês solteiros cuidem das coisas do Senhor, por favor.
Vocês têm uma disposição, uma graça. Irmãos, a idade chegou, eu não consigo mais ler a Bíblia sem óculos. Por mais que eu tenha essa cara de mocinha e queira ficar novinha, eu não sou mais uma menininha, mas vocês são. Vocês podem se gastar na igreja. A gente precisa de um mutirão aqui, de limpar, de fazer. Aí eu não posso ir porque eu tenho os meninos, pastor Guna, aquela coisa, né? Aquela confusão toda. Mas vocês podem. Pode parecer tão pouco. São vozes tão possantes, tão bonitas. Eu, na idade de vocês, cantava igual um passarinho, sabe? Eu cantava, irmão, Cristina Mel, Cristiane Carvalho, a altura lá em cima. Hoje eu faço male-male, um contraltinho aqui, rame-rame, para ajudar a irmã Miriam, que é a dupla 45. E vocês têm tanto a oferecer para o Senhor. Coloque esse pouco diante de Deus, mas eu tenho uma idade pouca, ainda não tenho tanta experiência, aí o meu barco não é bom. Meu barco ainda não é bom, não. Não é possante, não estou no iate. Mas o que eu tenho, eu vou oferecer para o serviço de Deus e eu vou ganhar almas. Jesus mandou eu ir. Mesmo que o barco não seja bom, não esteja perfeito, mas ele vai. E eu vou pescar. E grandes coisas Deus fará. Sabe qual é o problema, irmãos? Que a gente vai entrando nessa de que eu tenho pouco, eu sou pouco, eu tenho pouco a oferecer para Deus. É só um cajado. É só um cajado, Senhor, que você tem na sua mão. É tão pouco. E o tempo vai passando. E a gente vai perdendo as experiências que Deus quer nos dar no serviço da sua obra, no serviço do seu reino. A gente vai deixando de ter experiências espirituais com o Espírito Santo, irmãos. Porque é Ele que potencializa. Ele é que transforma a coisa tão simples em extraordinário. Moisés só tinha um cajado. Deus dá através daquele cajado. É aquele cajado, irmãos, com a autoridade que Deus deu, faz o extraordinário. Ó, só faz assim no mar e o mar vermelho se abre. É o que Deus quer de nós. O tempo vai passando e a gente não serve ao Senhor. Não, quando eu for grande, quando eu chegar lá, quando eu tiver daquele tamanho, quando eu tiver tal coisa, quando eu tiver tal experiência, não. Ofereça o pouco e vá se aperfeiçoando. Ofereça o pouco e vá se aperfeiçoando, aprimorando, lendo a palavra do Senhor e na entrega do serviço dele. E nós vamos ver alguns exemplos, irmãos, de disponibilidade do pouco ao serviço de Deus. Porque o que a gente tem nas mãos não está ligado ao tamanho, está ligado à nossa fé. A nossa fé. E a fé nos faz ver que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, Ele é. Eu estou buscando ao Senhor, estou oferecendo o que eu tenho. E Deus tem prazer nisso. E é isso que Ele vai usar. Não importa o tamanho do que nós temos nas nossas mãos, mas a nossa fé, que Deus pode fazer o extraordinário a partir disso. O que para nós é pouco, para Deus pode ser o suficiente para a sua ação. É só nós colocarmos diante do Senhor com fé e na certeza de que Ele está recebendo o nosso pouco. Sabe, não com comiseração, né, com pequenez. Senhor, olha como eu sou pequeno, Deus, não. Senhor, eu só tenho esse tamanho, eu só tenho essa idade, eu só tenho isso aqui, mas o que eu tenho é teu. É teu, é teu. E o Senhor fará suficiente e grandes experiências nós teremos. Nós conhecemos, lemos a história de Moisés, um simples cajado, mas que, né, Deus usa aquele cajado e amplia, né, a dimensão espiritual de Moisés e dá a ele autoridade e poder, irmãos, mediante a obediência ao grande Deus de Israel. Ele disse, você vai sair daqui com esse cajado na mão, debaixo da minha autoridade, e vai dizer àquele povo que eu sou te mandou. E através desse cajado eu vou fazer muitas maravilhas e eu vou guiar o meu povo. E foi assim. E aquele cajado não sai da mão de Moisés, irmãos, não sai. Foi feito sinais e maravilhas através dele. Tão pouco, um pedaço de madeira. E Deus fez tanto na história do povo de Israel com aquele pedaço de madeira. E com a entrega de Moisés, com a obediência de Moisés. Porque ele só precisava disso. Que Deus validasse aquele pedaço de madeira com autoridade e com poder. E é isso que ele faz. Outro exemplo, irmãos,
uma funda e 5 pedrinhas. Os irmãos sabem, conhecem a história de Davi. Parece tão pouco, irmãos. Todo mundo ali estava bem armado, os irmãos de Davi eram enormes, todo mundo preparado para a guerra. E Golias afrontando, e Golias afrontando, e Golias afrontando. E chega Davi, na idade de vocês, com uma fé, né? Quem que esse incircunciso está falando? Quem esse desviado está dizendo? Está falando sobre o meu Deus, sobre o Deus de Israel, o Deus que usou o cajado de Moisés, sabe? Que ele não precisa de muita coisa. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é grande. E esse incircunciso está falando isso do nosso Deus. Não. Espera aí que eu vou ali no rio. E ele só pega 5 pedrinhas, pega a funda, que ele tem tanta experiência. Ele só precisava disso. E entrega para o extraordinário, para o Deus do extraordinário, para o Deus do milagre. Senhor, eu sei atirar muito bem, mas quem acertou no lugar certinho da testa, onde tinha que acertar para derrubar aquele homem, foi Deus. Aí depois Davi vai lá e termina o serviço, né, irmão? Davi era homem de guerra e desde cedo a gente tem que ter coragem e autoridade. Mas foi pouco. Uma funda e 5 pedrinhas. Um pequeno garoto, que a gente também conhece, já nos evangelhos, a disponibilidade dele, olha, não tem pão, a multidão está aqui e está com fome. Mas tem um menininho que tem quantos, irmão? Vocês já sabem. Quantos menininhos tinha? A gente já decorou a Bíblia. O problema é viver esses negócios, irmão. Decorar, nós decora. Não é assim? Decorar, nós decora. 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus vai, ora por aquela quantidade tão pequena e toda aquela multidão é alimentada. Toda aquela multidão é alimentada. Eu tenho um devocional sobre a minha mesa sobre as mulheres da Bíblia. 365 dias com as mulheres da Bíblia. E uma dos comentários foi essa. A mãe desse menino, como ela deve ter ficado feliz, né? Saber que a quantidadezinha do pão e do peixinho que ela colocou ali no cestinho do menino alimentou aquela multidão toda. E ele se dispôs, irmãos. Ele se dispôs. Já ouviu aquele ditado? Farinha é pouca, meu pirão primeiro. Não é assim? Ah, não. Vocês não trouxeram pão, mas eu tenho 5 pães e 2 peixinhos aqui. Eu vou comer, vocês que morram de fome. Não é assim que a gente pensa? Né? Não, isso aqui é para mim. É a minha provisão, não. Pode tomar, discípulo, eu tenho isso aqui. E foi o que alimentou toda aquela multidão e sobejou, né? E houve uma multiplicação tão grande, irmãos. E ele entrega para os discípulos. E o último exemplo de coisa pequena usada a serviço de Deus. E esse particularmente eu amo. É uma das mulheres da Bíblia que eu mais admiro, que é Dorcas. Irmãos, ela só tinha uma agulha. Naquela época não tinha máquina de costura, né assim? Não tinha essas overlock, não tinha esse negócio que tem lá em Americana, que você vai ver as empresas, né? Aquela maquinona. Ei, Dorcas ali. Acabou Dorcas, não. Deus ainda está precisando de uma agulha. Com uma agulha, aquela mulher, a única mulher da Bíblia chamada de discípula. Discípula. Ela servia a Deus, amada pelas mulheres, pelas viúvas, que ela fazia roupas, irmãos, e roupas de baixo. E ela ia para um nicho de mercado, né? Que você não era alta costura. Ela ia em quem precisava. Senhor, eu tenho pouco. E eu vou fazer para quem tem pouco. Que eram as viúvas. Ela só tinha uma agulha. Então, quando a gente pensar, eu não tenho nada para oferecer ao Senhor. Olha a minha idade, olha a minha experiência. O que eu posso oferecer para um Deus tão grande? Outros têm tanto, outros são tanto. Esquece isso. Pega seus 5 pães e 2 peixinhos, pega a sua funda com 5 pedrinhas, pega o seu cajado, aquele cabo de vassoura, irmão, tem um cabo de vassoura, um cajado. Pega a sua agulha. Toda vez que você vê uma agulha, esses dias mesmo eu estava conversando com algumas irmãs, a gente estava meditando na vida de Dorcas, era o tema, sobre o serviço, sobre servir umas às outras. E não tem como falar em servir umas às outras sem a gente ler a Bíblia e estudar sobre a vida de Dorcas. Todas as vezes que você vê uma agulha, você lembra, eu posso fazer muito para o Senhor. Eu posso fazer muito para o Senhor. E Dorcas foi ressuscitada, irmãos.
ressuscitada. Deus sabia que podia ressuscitar Dorcas, que não seria glória para ela. Porque o número de pessoas alcançadas por Dorcas depois da ressurreição dela foi muito maior do que ela alcançou com aquela agulha. Consegue entender o que Deus faz? Não nos desmerecemos, irmãos, que a gente possa não se desmerecer na obra do Senhor. E o que temos nas nossas mãos? A gente está num corre-corre diário de conquista, de ter, de ser, e a gente esquece de estar disponível à obra de Deus. Nós precisamos entender que o pouco Deus transforma em abundância. Tenha certeza disso. E a pergunta para hoje é: o que você tem nas suas mãos? O que você tem? Pode ser pouco, mas Ele vai usar para a glória e para a honra do nome dEle. Amém?